Saudações a todos, sou evangelista Pedrinho. Neste dia de hoje, nós trouxemos a palavra do Senhor para si, meu irmão, que estás aí a assistir neste momento. Nós vamos falar os perigos da desobediência. Em breve, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os esposos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Esta palavra que nós encontramos, vemos aí a desobediência total do rei Saul. Queridos, Deus não se agrada aos homens que não obedecem à sua vontade, homens que não obedecem à sua voz, homens que não obedecem às suas regras. Deus é um ser supremo que estabeleceu os seus princípios para o homem cumprir e andar na sua vontade. E o fato disso, antes de nós iniciarmos a falar da desobediência, vamos ver o que é obediência primeiro. Obediência é o ato de obedecer tudo aquilo que Deus manda ou uma certa autoridade que está acima de ti. Ao contrário de tudo isso, aí você estará desobedecendo. É o ato de você decidir, dizer que desde já não quero cumprir com todas aquelas regras que Deus estabeleceu. E aí nós começamos a ver perigos. Perigo número 1. Quando nós desobedecemos a Deus, Deus provoca a cegueira espiritual para não vermos qual é a vontade de Deus. O outro perigo, aumentamos ainda a provocar a ira de Deus. Terceiro, quando nós desobedecemos a Deus, desagrada a sua pessoa de Deus e isso tem criado problemas na sociedade. Quarto, quando você é desobediente a Deus, ainda perde a chance de falar com Deus. Tem muita gente que já tem a Bíblia na mão, ora, mas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ouvir aquilo que é da orientação de Deus, porque neles está o resultado da desobediência. Observe de que o negócio da desobediência não começa com o homem, inicia lá no céu com Lúcifer. Quando Lúcifer quer se rebelar, não obedecer daquilo que era da vontade de Deus, a Bíblia disse que o livro de Ezequiel foi lançado para a terra, porque Deus não habita com desobedientes, Deus não coordena, não combina. A santidade de Deus, ela não é para desobedientes, é para homens, mulheres, jovens, crianças que obedecem à sua vontade. Tem muitos jovens que na geração de hoje dizem que melhor é obedecer primeiro, obedecer a Deus e ser disciplinado no quintal, ser disciplinado aos seus encarregados. Eu quero te dizer, meu irmão, que este pensamento dos outros que estão na terra é tão fácil, porque Deus orienta que o jovem, todo aquele que é filho, deve obedecer a sua mãe, obedecer seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Segundo Efésios capítulo 6, versos 1 até 3, tem essa orientação. Não adianta também ir agradar ao seu pastor na igreja, ir agradar ao seu ancião da igreja, ou agradar ao seu chefe do serviço, ao seu diretor, enquanto você é desobediente na sua casa, você não consegue ouvir aos outros, porque Deus, Ele anda e Ele tem princípio, Ele sabe muito bem que o homem precisa estar debaixo de alguma autoridade, só que não existe nenhuma autoridade acima da pessoa de Deus. Após a obediência daqueles que nos colocam a autoridade sobre nós, aí sim vamos na presença de Deus, e quando Deus julga tudo isso, vê tudo isso,
Então, juntado, aí apanha um homem reto, um homem obediente. Nós vemos o exemplo de Jó. A Bíblia diz que havia um homem na terra de cujo ele era reto, temente a Deus, ele obedecia à vontade de Deus, cujo ele viveu tudo e colocava a sua vida na presença de Deus, porque o primeiro requisito que ele tinha, havia nele a obediência da vontade de Deus, mesmo numa terra onde Deus não era conhecido. Hoje, muita gente está sofrendo no seu relacionamento, está sofrendo no seu serviço, estão a sofrer na sua casa com os seus encarregados, porque nele há desobediência. O negócio da desobediência tem nada a ver com o diabo, é diabólico, e todo aquele que é desobediente, observa, a Bíblia diz assim: os que irão no inferno, os que vão sofrer lá no lago de fogo, são todos aqueles que andaram na desobediência da vontade de Deus, homens que ouviram falar de Deus, homens que ouviram a palavra do Senhor, homens que andaram com outros homens de Deus, mas não quiseram acatar os seus conselhos, não quiseram acatar suas palavras de conselho, não quiseram acatar a palavra de Deus, achando que o que estão a fazer é errado e desobedecendo automaticamente daquilo que Deus estabeleceu. Há uma coisa que o irmão deve saber: alguma coisa está a dar errado na tua vida porque você violou certos princípios. Deus disse: não removas os limites os quais os antigos estabeleceram. E esses antigos estabeleceram sob a palavra de Deus que está neste livro. Deus colocava princípio com Adão e Eva, mas quando violaram esses princípios, entrou lá o pecado. O que é isso? A desobediência da palavra de Deus, da orientação de Deus, ela mexeu com o acesso do homem, mexeu com a vida total, mexeu com a natureza. Mas há uma coisa que você deve saber: diz que pela desobediência de um homem, o pecado abundou para todos os homens, mas também pela obediência de um homem, a graça de Deus superabundou para todos os homens. Meu irmão, seja obediente, seja reto, seja temente, seja fiel a Deus. Cristo Jesus, Ele quer te salvar. Quando você torna-se obediente à palavra dele, ainda você consegue ver a vontade de Deus. Alguns estão cegos, falando, tem olho, tem ouvido, tem boca, falam, comem tudo, mas já estão cegos espiritualmente, mesmo sabendo que isto contamina, isto faz aquilo ali. Observe, vou dar só um pequeno exemplo. Vou dar um pequeno exemplo. Diz ali no cigarro, fumar prejudica a saúde, mas mesmo assim, por causa da cegueira espiritual que esses homens carregam, sabendo que é prejudicial, eles vão lá em busca dessas coisas nocivas para prejudicar o seu próprio corpo. Mas você hoje tem a chance de ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, não ser desobediente, porque há um perigo eminente, e isso, o fim é a morte eterna, o fim é o inferno que te espera quando você se torna desobediente. Meu irmão, meu jovem, minha mãe, meu pai, seja obediente à voz de Deus, à vontade de Deus. Obrigado, partilhe esta palavra, assiste, comente e Deus ricamente abençoe junto com a sua família. Obrigado.